Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo à nossa próxima aula online, essa é a nossa segunda aula, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de sujeito. Seja bem-vindo. Bem, a classificação dos sujeitos está associada a dois elementos essenciais da sintaxe, que é a nossa famosa amada por uns e odiada por outros, mais essencial para o entendimento da língua portuguesa, que é a análise sintática, que se escreve com X, mas se lê sintaxe, certo? E hoje a gente vai entender aí quais são os tipos de sujeitos que existem. Mas, de fato, o que é a sintaxe, né? A sintaxe é uma das partes da gramática em que a gente estuda essas disposições das palavras que a gente aprende lá em morfologia com a classificação dessas classes. Na nossa primeira aula a gente falou sobre essa divisão entre frase, oração, período, e aí como que se estabelece essa relação lógicas, essas relações dentro desses elementos. Então é como se eu estudasse a utilização das classes de palavras dentro de uma construção frasal. E aí, a partir disso, eu analiso qual é a função que ela exerce ali. Isso é a nossa famosa análise sintática. Então, partindo dessa premissa, a gente pode considerar a gramática como um conjunto de regras que rege, né, e determina aí diferentes possibilidades de associação de palavras de uma língua para que a gente consiga formar enunciados concretos. Por isso que a gente estuda tanto gramática na escola, não só para que a gente consiga falar e se expressar corretamente e também escrever, mas que a gente consiga construir uma linha de raciocínio e isso se transpõe aos muros da escola. Isso se aplica a provas, a concursos públicos, entrevistas de emprego e uma série de outras possibilidades que vão acompanhar a gente na vida adulta. E a sintaxe própria de cada língua impede que sejam realizadas combinações aleatórias entre as palavras. Então, cada língua tem a sua própria sintaxe. O inglês vai ter sua estrutura, o alemão a sua estrutura, o espanhol e assim sucessivamente. E o que seriam as funções sintáticas? É a função que cada elemento assume dentro do enunciado. Exemplo, João vendeu um baú antigo ano passado. João vendeu um baú antigo ano passado. O primeiro ponto ali que eu tenho que encontrar é a ação que está sendo executada. Eu tenho alguém que executa uma ação. Quem está executando a ação? Quem é o agente da ação? É o João. João é o agente da ação expressa pelo verbo vender. Notem que o verbo vender aqui está no infinitivo. Ali na oração está flexionado, ó, vendeu, dando a entender que está num tempo que já passou, está no pretérito. Ano passado, quando a ação foi realizada, certo? Eu não fiz uma análise sintática aqui, fiz uma análise de sentido do enunciado. A análise sintática ela é um pouco mais complexa, é um pouco mais aprofundada, certo? Então, conceituando, o que eu preciso ter para que eu consiga fazer uma boa análise sintática? Primeiro passo, é imprescindível que você conheça todos os elementos que compõem uma oração. Então, eu já sei que uma oração ela precisa obrigatoriamente ter um verbo. Beleza. E eu também sei que os termos essenciais de uma construção oracional são quais? Sujeito e predicado. Então, o sujeito é um desses elementos que é considerado um dos mais importantes. E o sujeito ele pode ser classificado de várias formas. Ele pode ser classificado como simples, composto, oculto. O oculto ele também pode aparecer com outros nomes, como elíptico ou desinencial, ou ainda sujeito indeterminado.
Essas são as classificações dos tipos de sujeito, mas a gente ainda tem a oração sem sujeito, certo? E aí, antes de a gente falar um pouquinho sobre a explicação de cada um desses tipos, a gente deve falar um pouco antes sobre o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra principal que forma o sujeito, porque pode ter vários termos ali que compõem, mas dentro desses termos sempre haverá um que é mais importante. Vamos ler exemplo aqui abaixo. Os alunos da escola Mário Quintana ganharam a medalha de ouro da Olimpíada de Matemática, certo? Tem uma construção aqui oracional. Então, para a gente identificar aqui o sujeito, devemos fazer uma pergunta ao verbo. Qual é essa pergunta? Quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática? Quem foi que ganhou? Então, para essa pergunta, a resposta é bem clara. Foram os alunos da escola Mário Quintana. Beleza. Então, identificamos o sujeito. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Quem venceu a competição? A escola Mário Quintana ou os alunos? Então, quem venceu foram os alunos. Portanto, os alunos são o núcleo do sujeito, porque eles são a parte mais importante desse termo aí essencial. Tudo bem? Coloquei aqui para vocês, um quadrinho com as classificações. E aí, vamos começar aqui explicando. O sujeito simples é quando eu tenho um único núcleo, ou seja, quando o sujeito é formado por uma única palavra principal. Observe o exemplo. As crianças estão brincando na pracinha. Qual é o sujeito? As crianças. Núcleo, crianças. Eu tenho um único núcleo. Sujeito simples. Notem que o sujeito está no plural, mas não é porque ele está no plural que ele é composto. O sujeito só é composto quando ele tiver dois núcleos, que é o nosso próximo slide. O sujeito composto ele é determinado quando eu tenho dois ou mais núcleos. Exemplo: pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo. Quais são os núcleos aqui? Pais, professores, alunos. Logo, eu tenho três núcleos, eu tenho sujeito composto. Tudo bem? Continuando, eu tenho ainda o sujeito que ele é chamado de oculto. Mas prestem muita atenção, porque ele pode aparecer com outros nomes. Ele pode ser chamado de sujeito desinencial ou sujeito elíptico. São só sinônimos. Todos significam a mesma coisa. Então, esse sujeito, como o próprio nome diz, ele está ali oculto. Ele não é apresentado de uma maneira explícita na oração. Porém, ele pode ser reconhecido por meio da desinência verbal, por meio ali do contexto em que é empregado. Exemplo: como estudaremos para a prova sem os livros? Qual é o verbo que eu tenho ali? Estudaremos. E a desinência verbal, emos, que pressupõe que o sujeito é nós. Logo, o sujeito está oculto. Como, eu subentendo que eu tenho ali entre o como e o verbo, como nós estudaremos para a prova sem os livros. Então, ele está oculto. Quando eu tenho uma desinência verbal que se refere tanto ao nós ou ao eu, é classificado como sujeito oculto. Se eu digo, fui ao shopping ontem, eu subentendo, eu fui ao shopping ontem. Logo, também se classifica como sujeito oculto. Diferente do sujeito indeterminado, né? Nesse caso, o que vai acontecer? O sujeito de quem a gente está falando, ele não está determinado porque a gente não sabe quem praticou a ação ou porque a intenção é não revelá-lo justamente. É possível indeterminar o sujeito por meio de algumas estruturas sintáticas, que são quais? Primeira, quando uma oração tem o verbo na terceira pessoa do plural, roubaram meu carro. Eu posso subentender que tem, eles roubaram meu carro. Quem são eles? Eu não sei. Então, eu tenho uma
indeterminação de sujeito. Segunda possibilidade, oração com o verbo da terceira pessoa do singular acrescido do pronome se, que é o que a gente chama de índice de indeterminação de sujeito. Discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Quem discutiu? Quem estava participando ali da discussão? Eu não sei quem são os agentes do discurso. Logo, o sujeito é indeterminado. Ou ainda com o verbo no infinitivo impessoal. Fumar faz mal à saúde. É importante beber 2 litros de água por dia. Notem que nas duas orações eu não consigo identificar quem é o agente do discurso, quem está praticando essa ação ou quem está recebendo. Logo, o sujeito também é indeterminado nesse caso. E por fim, não menos importante, eu também tenho a oração sem sujeito. Quando que essa oração acontece? Ela é formada apenas pelo predicado. Mas, professora, você falou que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. Mas é claro que vocês sabem que na língua portuguesa a gente tem as famosas exceções, né? Então, ele vai se articular ali a partir de um verbo, que é impessoal, e o conteúdo verbal não é atribuído a ninguém, a nenhum ser. A mensagem vai se centrar ali no próprio processo verbal. Os casos mais comuns de oração sem sujeito ocorrem aqui em 2 possibilidades. Primeiro, quando eu tenho verbos que exprimem fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito ontem. Choveu muito no inverno passado. Eu tenho um verbo, mas não tem sujeito. Amanheceu antes do horário previsto. Observação. Quando usados na forma figurada, esses verbos eles podem ter um sujeito determinado. Ou seja, choviam crianças na distribuição de brindes. As crianças estavam chovendo de fato? Não, eu estou usando aqui o verbo chover de forma figurada, dando a entender que tinha muita criança. Já amanheci cansado. Eu já amanheci cansada, que eu tenho um exemplo de o sujeito ali, o sujeito oculto, dando a entender que eu acordei cansado. Então, prestem muita atenção. Só será oração sem sujeito quando o verbo que exprime fenômeno da natureza estiver sendo utilizado no seu sentido literal, ok? E a outra possibilidade é quando eu tenho verbos como ser, estar, fazer e haver, quando utilizados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Exemplo, é noite. Tem o verbo ser flexionado ali. Ou então, eram 2 horas da manhã. Ao indicar tempo, o verbo ser varia de acordo com a expressão numérica que o acompanha. Hoje é 15 de março, indicando data. Ao indicar data, o verbo ser pode ficar tanto no singular quanto no plural, concordando com o número de dias. Aí a gente já entra em concordância. E aqui eu tenho mais alguns exemplos. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Indicação de tempo decorrido. Não a vejo há anos, tempo decorrido também. Havia muitos alunos naquela aula. Verbo haver no sentido de existir. Lembrando que esses verbos, quando indicam tempo decorrido, eles ficam no impessoal, eles não são flexionados. Atenção! Com exceção do verbo ser, os verbos impessoais devem ser usados sempre na terceira pessoa do singular. Isso costuma cair muito na prova do if, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses verbos, fazer e haver, usados de maneira impessoal, porque não é possível usá-lo no plural. Exemplo, faz muitos anos que nos conhecemos. Muitas pessoas costumam dizer, fazem muitos anos que nos conhecemos, e isso gramaticalmente está incorreto. Deve fazer dias quentes na Bahia. Devem fazer dias quentes na Bahia. Muitas vezes a gente pode deparar com exemplos de algumas pessoas falando dessa forma, porém, o correto é que esses verbos se mantenham no singular, no impessoal. E aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Há muitas pessoas interessadas na reunião, havia muitas pessoas interessadas na reunião e não haviam. Então, sempre no singular, ok? Aqui no finalzinho eu coloquei um mapa mental para vocês, que é um modelo que eu gosto bastante de trabalhar. Nós somos seres muito visuais, então isso ajuda
a gente a trabalhar com a parte de interiorizar o conhecimento que a gente adquire nessa interação da aula do professor com o aluno. Então, eu gosto tanto de passar para vocês o mapa mental quanto pedir para vocês fazerem, tá? E assim a gente encerra a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam a lista de exercício, porque não existe construção de conhecimento sem treino, tá? Qualquer dúvida, vocês sinalizem. Um grande beijo da professora Ebony. Bom estudo!